Bom, abra sua Bíblia em Lucas 17, a partir do verso 12, né? Eu quero trabalhar um princípio muito importante, primordial do reino de Deus, mas que hoje já não é mais, né, tão praticado pelos cristãos, infelizmente, ou pela maior parte, né? Eu quero trazer 3 pilares para que vocês entendam um pouco sobre os pilares que Jesus estabeleceu acerca do seu reino, para serem praticados pela sua igreja, né, até que ele voltasse. Mas alguns acabam às vezes se perdendo ou não sendo tão latente na vida de um cristão, né? Se nós pudéssemos resumir hoje o evangelho para o ser humano em uma única palavra, a resposta do ser humano para o evangelho, a palavra mais adequada seria obediência. Não é verdade? Se Jesus deixou a sua Bíblia estabelecida, sendo nosso manual de vida, nosso manual de casamento, nosso manual de criação de filhos, nosso manual de santidade, nosso manual de negócios, de investimentos, se nós obedecermos o que está estabelecido lá, é sucesso. Não tem a chance de dar errado, não é verdade? Mas, em um mundo onde se relativiza tudo, né, é difícil falar de obediência. Nós lembramos que alguns, né, jovens, né, têm sofrido com isso, principalmente as mulheres, né? O Richard estava aqui semana passada e ele brincou, né, algumas vezes: gente, eu preciso de 2 homens para casar com a Alissa e com a Duda, né? Não meninos, eu preciso que sejam homens, né? E nós enxergamos aqui também, né, na nossa igreja, tantas mulheres, né, já formadas, bonitas, inteligentes, estabelecidas, algumas até já bem resolvidas financeiramente, solteiras, né? Então, você vai conversar às vezes com alguns rapazes hoje, você até assusta com as conversas: não quero casar não, rapaz, mulher dá muito trabalho, família, não quero ser cabeça da minha casa, né, ser o provedor da minha família, né? Alguns estão agora nesse debate do século, na verdade, pastor, a gente vai comer um cachorro quente, eu pago o lanche, ela paga a bebida, né, rachando conta. Se fosse falar isso para alguns homens de uma geração atrás, já seria inadmissível, não é verdade? Os homens já faziam 18, 19, 20 anos, já estava doido para arrumar uma mulher, para casar, constituir família, né? E hoje não, hoje está estranho isso, né? Mas por quê? Nós estamos relativizando a obediência, né? Com exceção daqueles que Jesus concedeu o dom do celibato. Tem alguém aqui com esse dom ou não? Nós abençoamos, não tem nenhum problema. Mas se você não tiver o dom do celibato, você precisa casar e constituir família, amém? Para isso você precisa cumprir as responsabilidades de um homem dentro de um lar, né? Da mesma maneira as mulheres, né? As mulheres podem falar que ser auxiliadora que nada, que ser a mulher sábia que edifica o lar que nada. É uma opinião, nós respeitamos. Porém, se nós quisermos seguir a palavra de Deus, nós temos que obedecer à risca aquilo que está estabelecido, certo ou errado? Então, a obediência é um pilar primordial. Segundo pilar, o amor, né? Mas não o amor da literatura, não o amor do romantismo. O amor bíblico, que é um amor sacrificial, um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Um amor genuíno, um amor verdadeiro, né? Até aí para os homens. Quantos homens nós temos aqui essa noite? Dá um grito aí para não... Aí, ó. Então, ó, no nosso próximo culto de homens, o pastor Claudinei vai trazer uma mensagem sobre um amor bíblico, né? Um amor sacrificial, um amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Um amor que você ama, literalmente, você honra a sua palavra, quando você ali num altar, você fala ali diante do pastor, de uma autoridade religiosa: eu prometo ser fiel a ela na saúde ou na doença, né? Até que Cristo volte ou que a morte nos separe, né? Aquele homem que honra a palavra, que vai até o final, está em extinção hoje em dia, na verdade. Então, ele vai trazer uma mensagem muito forte. Então, eu já estou convidando, ó, falta 2 semanas ainda para o culto, mas eu já estou te convidando para você se organizar, porque vai ser algo explosivo mesmo, que vai incendiar os nossos corações. Então, um amor verdadeiro, né? Aquele amor bíblico, não um amor de flores, que tudo é romântico, que tudo é lindo, que tudo é alegria, né? Que esse amor, biblicamente, não é aquilo que Deus tem para nós, simplesmente, né? E o terceiro ponto: se existe amor, precisa existir o perdão, não é verdade?
precisa existir o perdão. Se não houvesse falhas, não precisaria existir o perdão, certo ou errado? Só existe o perdão porque existe o erro, existe a falha, né? E glória a Deus, a métrica de perdão do nosso Jesus não é a mesma métrica minha e não é a mesma métrica sua, né? Imagina Jesus usando a sua mesma métrica para te perdoar, né? De novo, está me pedindo perdão? Você já pediu perdão por causa disso. Eu não vou te perdoar não. De novo, você só pede perdão, mas você não muda nada. Imagina Jesus fazendo isso com a gente, que loucura, né? Mas graças a Deus o perdão dele é verdadeiro, é genuíno. Então, esses três são pilares primordiais dentro do Evangelho, assim como o que eu quero trabalhar com vocês essa noite, que é o pilar, o valor, o princípio da gratidão, né? Então, abra sua Bíblia aí, e eu quero ler, e vocês podem acompanhar. Eu vou ler alguns textos com vocês essa noite. O primeiro, então, é Lucas 17, a partir do verso 12. A palavra de Deus diz assim: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, ficaram purificados. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificou a Deus em alta voz, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os que eu purifiquei? Onde estão os 9? Olha que interessante aqui, Jesus ensinando o princípio da gratidão. Eu acredito muito que, a partir desse momento, Jesus, ele, nos seus ensinamentos, ele já começa a fazer alusão do que seria o corpo dele, depois dele glorificado, o que seria a igreja, que seríamos todos nós. Então, observa aqui o que está acontecendo. Jesus está chegando numa aldeia, e nós sabemos que hoje a lepra é uma doença que facilmente é tratada, porque ela começa primeiro na pele, e depois que ela vai consumindo a carne, e depois os músculos, ao ponto de cair pedaços, de apodrecer, né? Mas naquela época não. Naquela época a lepra era mortal, não tinha cura. E além do trauma da doença, que já não era uma doença fácil para quem tinha, fisicamente, essa pessoa, ela era excluída da possibilidade de estar em um convívio social. Ela era retirada da cidade, ela era para um perímetro seguro, e ela passava a conviver com outros leprosos, né? Então, ela não podia ter mais contato com a esposa, com os filhos, né? com os pais, com os irmãos, com os amigos, com as pessoas do trabalho, as pessoas dos estudos. Ela não podia ter mais convívio. E isso eu estou falando só do desastre do que era a doença por si só. Mas, além disso, para os líderes da religião da época, era uma doença para pessoas malditas. Então, se alguém estava leproso, estava em pecado, era punição de Deus, tinha que morrer mesmo, era assim que eles trabalhavam, e era nisso que eles acreditavam. Só que esse grupo de 10 leprosos, eles estavam afastados num perímetro seguro, distante, e Jesus está vindo, fazendo a sua viagem, né, e está chegando numa aldeia. Só que quando Jesus está chegando, possivelmente, chegou a fama de Jesus até eles. Mas eles, sabendo da condição que eles estavam, o texto diz que eles, distante, chegam ali aproximado e levantam a sua voz. Traduzindo para nós, eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus não manda eles chegarem perto, Jesus não fala sejam curados, Jesus não fala eu vou ter misericórdia de vocês. Jesus dá um comando. Jesus fala assim: vão e se apresentem aos sacerdotes. Porque quem determinava a exclusão eram os sacerdotes. Então, para eles poderem ser reintegrados na sociedade, o sacerdote teria que examiná-los. E o texto diz que eles obedecem. Eles vão. Só que no meio do caminho que eles estão indo, um deles percebe
que ele já estava purificado, que ele já estava limpo. Imagina ele indo e de repente, cara, eu estou limpo, eu estou purificado. Imagina os outros que estavam indo com ele. Aqui nós temos que entrar no texto. Eles estavam em 10, e eles foram em 10. E o percebe que está sendo limpo. E ele fala, cara, eu estou limpo, eu estou curado, eu estou purificado. E o texto diz que ele volta. E o texto diz que ele volta clamando e adorando e glorificando em alta voz. Ou seja, ele estava verbalizando em alta voz aquilo que tinha acontecido com ele. E o texto diz que ele se prostra e que ele coloca o seu rosto em terra. E que ele começa a render graças a Jesus. Só que aqui Jesus ensina um princípio primordial para mim e para você. Jesus começa a mostrar a importância do que seria o corpo. Jesus olha para ele, e o texto diz que Jesus faz uma pergunta. Não eram 10 o total dos que eu purifiquei? Onde estão os outros 9? Estranho, não é? No mundo de hoje, aqui, caberia até um processo para Jesus, não é verdade? Eu fico pensando Jesus vivendo hoje. Ele ia ter um acúmulo de processos, né? Imagina só, você está numa reunião, né? Todo mundo chega atrasado, menos o Luiz. E eu falo assim, cadê a sua equipe que está atrasada? Mas ele chegou no horário. Só que aqui Jesus começa a ensinar o que seria o corpo. Jesus podia falar, parabéns, glória a Deus, você voltou, você está celebrando. Mas Jesus faz uma pergunta, não foram 10? Onde estão os outros 9? E depois, quando nós vamos estudar nas Escrituras o que seria o corpo de Cristo, não o corpo humano, mas o corpo, a noiva, a igreja, nós, o apóstolo Paulo, ele por várias vezes, em várias cidades diferentes, ele ensina a respeito do que era a igreja, e do que eram os membros que formavam um corpo, né? Então ele ensina na igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 12, verso 5, ele diz assim, assim também em Cristo nós somos muitos, e formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros membros. E ainda na igreja de Coríntios, na primeira carta, lá no capítulo 12, verso 27, ele continua ensinando. Ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E ele também ensina a igreja de Colosso, aos colossenses, lá no capítulo 1, verso 18. Cristo é o cabeça do corpo da igreja, em algumas versões, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, observa que nós começamos a ter que entender como que funcionaria a igreja de Cristo. Então, quando nós pegamos os ensinamentos do apóstolo Paulo, que é o que mais vai discorrer sobre o tema, em todas as cartas para cidades e igrejas de outros lugares, ele faz uma afirmação, vejam, todos nós somos individualmente membros desse corpo. Em algumas versões da igreja. Então, se nós precisamos de indivíduos, se nós precisamos de vários membros para formar um corpo, logo, eu individualmente, não posso falar que eu sou toda a igreja de Cristo. Significa que tem outros membros no corpo. Significa que eu faço parte de um corpo que tem outros pedaços, outros lugares. Mas que todos nós formamos esse corpo. Então, observe que nessa noite eu quero fazer, sobre o princípio de gratidão, um paralelo entre o corpo humano de Jesus e a noiva, o corpo de Cristo glorificado, do qual ele é o cabeça. Eu quero ler mais um texto com vocês,
depois eu vou fazer a explanação do texto e da explicação. Então, João 19, a partir do verso 38, a palavra de Deus diz assim: depois disto, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secreto, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então observe que o texto começa depois disso. Depois do quê? Jesus ele começa o seu ministério em Nazaré. E a Bíblia vai nos ensinar que em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres. E ele faz uma afirmação, porque o profeta da casa não tem honra. Só que ele sai de Nazaré e ele muda para Galiléia. Da Galiléia, ele sai fazendo por todo o território daquele momento de Israel, estabelecendo o seu reino, anunciando que o reino dele era chegado, estabelecendo princípios, curando, libertando, salvando, libertando os possessos, trazendo cura, trazendo paz, estabelecendo os seus princípios, fazendo milagres, ressuscitando os mortos, e ele começa a estabelecer todo o seu ministério. E quando ele chega em Cesareia de Filipe, ele faz a instituição que ele criou. Qual foi? Em Mateus 16, ele estabelece e institui a igreja. Então, olha que interessante o perigo da gente às vezes falar que nós devemos anular o Antigo Testamento, porque foi no Antigo Testamento que Deus instituiu a família. Jesus não institui a família, foi Deus no Antigo Testamento. Jesus institui a igreja. Ele institui a igreja, e dali ele começa a fortalecer radicalmente o seu discurso de morte. Ele começa a falar: convém que eu morra e ressuscita no terceiro dia. Ele começa a falar: eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Ele começa a aumentar a intensidade do propósito maior pelo qual ele tinha vindo. E aí o Pedrão, gente boa, chega para ele e fala assim: mestre, o senhor não precisa padecer no madeiro, o senhor não precisa morrer. E gente, eu amo a delicadeza e as palavras sutis que Jesus usava para corrigir os seus discípulos. Eu fico imaginando se fosse hoje, Jesus com muita delicadeza olha para Pedro e fala assim: arreda para trás de ti, Satanás, porque você não tem parte comigo no meu reino. Imagina Jesus falando isso hoje. Você acha que dá mais um processo ou não? Mais um, já eram 2 só nessa pregação. Imagina quanto Jesus não poderia ter tomado, Mas Jesus, ele começa a fortalecer isso. E aí acontece algo, O que Pedrão fala para ele? Mestre, eu estou pronto para morrer contigo. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Agora observa, Jesus estabelece o seu reino, ele estabelece com sinais, prodígios, maravilhas, com princípios, e ele caminha para o cumprimento do seu propósito. Agora, o que eu e você precisamos observar? Que Jesus por diversas vezes ele anuncia a sua morte, mas ele sempre quando anuncia a sua morte, ele fala: mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E diante dos mestres da lei, na sinagoga, ele diz assim: vocês vão destruir esse templo, mas em 3 dias ele será restaurado. E até eles conversam entre eles: como é que ele vai restaurar um templo em 3 dias? E acontece que Jesus é preso, e ele começa a ser espancado, ele recebe uma coroa de rei, só que de espinhos, e ele começa a sangrar, ele é açoitado por algumas vezes, e feridas são expostas nas suas costas, nas suas pernas, no seu abdômen, no seu tórax, e ali ele começa a tomar socos, pontapés, e
possivelmente muito suado, misturado com sangue, ele recebe o suporte da cruz da qual ele seria crucificado, e ele tem que percorrer todo o caminho até o Monte das Caveiras para que fosse consumada a crucificação. E ele vem caminhando. E imagina misturando aquela poeira com suor, com sangue, né? No dia anterior ele começou a apanhar. Então imagina, já devia ter pele morta, já devia estar formando pus em algumas das feridas, né? Misturado com sangue, com suor, com terra. Imagina só, estava parecendo um franguinho à milanesa. E ele vai e padece no madeiro. E ele está lá, morto. E aí o que acontece? O texto que nós lemos diz que ele estava morto. E o que acontecia no Monte das Caveiras? Até hoje, se você foi, ou se você for para Israel, em uma daquelas montanhas, em uma delas tem um rosto como se fosse de uma caveira. Hoje, já bem desgastado pelos anos que se passaram, mas ainda você consegue perceber isso. Mas um outro motivo era que uma pessoa crucificada era tida como maldita. Então, ela não tinha um sepultamento digno. Ele era arrancado e jogado num vale, que ficava nos pés desse monte. Então, os bichos vinham comer, a pessoa entrava em decomposição, e logo você tinha vários ossos ali. E Jesus estava pendurado, morto no madeiro. E se desse o tempo, o que ia acontecer? Arranca ele, como os outros dois, e joga no buraco. Só que aí vem esses dois aqui do texto que nós lemos. José de Arimateia, que era um discípulo secreto, porque ele tinha medo dos judeus. E junto com ele vem Nicodemos, aquele que pediu para se encontrar com Jesus à noite, para que os outros não enxergassem essa visita nem esse encontro. Só que eles chegam, e ele vai para Pilatos, o cara que tinha acabado de mandar matar Jesus ali. Lavou as mãos, tudo bem, mas ele fez parte de tudo. E Pilatos fala, pode levar o corpo. E eles pegam. Só que eles pegam esse corpo, e o texto diz que ele foi sepultado como os costumes judaicos. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver com gratidão? É loucura, né? Mas presta atenção. Eu fico me perguntando aqui, onde estava Pedro? Onde estavam os leprosos? Onde estava Lázaro? Onde estava a família de Jairo? Onde estava a mulher do fluxo de sangue? Onde estava o gadareno? Onde estava Maria Madalena? Onde estava a mãe de Jesus? Onde estavam os irmãos de sangue de Jesus? Onde estavam os discípulos de Jesus? O texto responde, lá no verso 49 de Lucas 23, e todos os seus conhecidos, as mulheres que haviam se juntado a ele na Galileia, que foi o primeiro lugar que Jesus estabeleceu o ministério depois de Nazaré, ou seja, pelo menos 3 anos essas pessoas caminharam com Jesus, eles estavam de longe, vendo estas coisas. Agora, o que a igreja, o corpo de Jesus hoje, tem a ver com o corpo dilacerado de Jesus? Nesse momento da história, a igreja de hoje, não a nossa igreja, a igreja de hoje, ela está muito próxima do corpo de Jesus pendurado. Por quê? Jesus já ressuscitou, certo ou errado? Mas depois que ele ressuscita, o que ele fala? Eu estou indo, mas por que eu estou indo? Porque eu vou fazer morada para vocês. Mas eu vou voltar para buscar vocês. Ele já voltou? Ainda não. Senão, se ele tivesse voltado, a gente já está aqui lascado, fala a verdade. Ele não voltou. Aqui, pendurado no madeiro, ele estava morto. Mas ele já tinha ressuscitado, sim ou não? Não. E aí entra o trabalho dos discípulos.
Por quê? Porque a igreja hoje, ela está parecida com o corpo de Jesus, arrebentada, cheia de escândalo, cheia de ferida, cheia de pus, cheio de adultério, cheio de vício, cheio de sujeira. Ninguém quer o corpo de Jesus. A grande questão é que aquele corpo pendurado numa cruz era o corpo que ele disse que em 3 dias seria ressuscitado. E essa igreja é a igreja que ele diz que ele vai vir buscar imaculada, sem mancha, sem rugas, triunfante, vitoriosa. Só que eu fico imaginando os discípulos que tinham escutado ele falar por diversas vezes que ele morreria, mas ressuscitaria no 3º dia. De longe, não tem jeito, está muito detonado, não tem jeito, não vai dar, deixa para lá isso aí, não tem mais conserto, já foi, é um caso perdido. E aí o Pedrão mais uma vez, né, vamos voltar a pescar, não tem mais jeito. E a gente critica às vezes o Pedrão que voltou para pescar, não critica? Só que o que esses 9 fizeram? Voltaram para a vida deles, porque o texto não diz, mas eram 10, possivelmente aqui, muitos tinham família, eram casados, podiam ter filhos, alguns podiam ter pais, porque ainda eram solteiros, não é verdade? Alguns podiam estar trabalhando, né, em plena expansão, alguns podiam estar se dedicando nos estudos, para poder se tornar um doutor da lei, como Nicodemos. Então, tinham 10 histórias aqui, e eles vão e verbalizam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que Jesus faz? Tem misericórdia deles, e eles vão embora, só um volta, e Jesus ensina para esse, o que ele deveria fazer a partir de então, para que realmente ele fosse grato. Ele veio adorando em alta voz, não está errado, ele veio rendendo graças, não está errado, mas Jesus fala para ele o que ele deveria fazer. Ele pergunta: onde estão os 9 que estavam com você? Porque o pensamento precisa ser na igreja, não só no indivíduo. Se ele tivesse um coração peludo, não o nosso, porque eu sei que aqui só tem crente prateleira de cima, mas sabe aqueles crentes que às vezes têm um coração peludo? Jesus, eu não sei, mas eles não voltaram, né? Devolve a lepra neles, devolve, não cura eles não, porque aí na hora que eles chegarem lá no sacerdote, eles forem mostrar, eles vão estar cheios de lepra de novo. Aqueles que têm um coração um pouquinho mais rancoroso, amargurado, eu sei que aqui todo mundo não tem problema com isso, mas vamos supor que se ele tivesse, dá lepra para a família dele também, não dá só para ele não, tem que pagar, eles não voltaram para te agradecer. Mas tem um silêncio aqui, tem um silêncio, mas tem um ensinamento com essa pergunta. Por quê? Porque os corpos deles, o corpo de Jesus e a igreja, todos estavam sujos e podres. Agora, em qual grupo você está? Nos discípulos íntimos de Jesus? Aqueles que viram Jesus curar, aqueles que foram participantes, aqueles que viram Jesus libertar, aqueles que viram Jesus ressuscitar, mas na hora de pegar o corpo, ficaram de longe vendo o que estava acontecendo. Porque pegar o corpo, o que significa pegar o corpo de Jesus naquele estado? Um judeu, como o texto diz, que é sepultado, porque ele levou 34 litros. Gente, 34 litros são quase 2 galões de água de 20 litros. É litro para dar com força, não é? Por quê? Porque o corpo, para ser sepultado, precisava estar limpo.
não era só enrolar num paninho, não era só enrolar o corpo estourado num pano e só limpar a cara de Jesus. Eles tiveram que limpar o corpo, ferida por ferida, tirar aquelas peles mortas, aquele pus, sentindo aquele cheiro de sangue pisado, limpar as costas, limpar várias vezes. Por quê? Porque quando ele fosse envolto com tecido, o tecido não podia ficar sujo. É assim que um judeu é sepultado. Só que dá trabalho pegar o corpo, dá trabalho limpar. O que as pessoas vão falar? Será que vai acontecer comigo o que aconteceu com Jesus? Com certeza foram pensamentos que os discípulos de Jesus em carne tiveram. Só que qual é a diferença deles para nós, que fazemos parte da igreja que está como corpo? Eu não quero a igreja não. A igreja, o corpo, não tem mais jeito. Está podre, está estragado, tem escândalo. Eu vou falar mal, eu vou meter o pau. Mas a grande questão é que aquele corpo destruído, aqueles corpos leprosos, e a igreja que é o corpo de Jesus hoje, estão na mesma situação, colocando a história paralela. Mas foi aquele corpo, daqueles 9, daqueles 10, que Jesus purificou. O corpo de Jesus, ao terceiro dia, o que aconteceu? Foi glorificado. E a igreja é essa que ele vai vir buscar. Eu e você não temos poder para glorificar a igreja, mas nós podemos colocar a mão no corpo. Essa é a gratidão que eu e você precisamos ter. Pastor, tem adultério? Tem um monte. Pastor, tem corrupção? Demais. Quer que eu conte para vocês? Tem muito mais discípulos que estão vendo de longe o corpo destruído e não fazem nada, porque são ingratos. Voltaram para as vidas depois que receberam a salvação, voltaram para as suas vidas depois que receberam o milagre. Ou aqueles 9 homens não iam falar diferente de nós? Não é que eu estou sem tempo, estou trabalhando, estou estudando, acabei de casar, tenho filho. Eles também deviam ter. Eles voltaram para a vida deles. Mas Jesus pergunta para aquele que voltou: onde estão os 9? Imagina se nós somos um corpo. Sabe quando você está andando e você bate o dedinho assim no canto da cama à noite? Já aconteceu com vocês ou não? Sim? Vocês não xingaram não, né? Não mesmo não? Não pode xingar, hein? Eu sei que tem uns que escapam, né? Eu falo, escapou, pastor, né? Mas veja só, dói, não dói? E se você quebra ele? Eu tenho alguns amigos que às vezes chutaram e chegou a quebrar. Veja, é só um dedinho. Não é melhor cortar e ficar sem? Pastor, lógico que não, isso seria idiotice. Eu também acho. Mas, indo no raciocínio de quem agride a noiva, como se fosse fora do corpo, porque Jesus não vai buscar 2 noivas, Jesus não tem amante. É melhor cortar ou cuidar? O que é melhor? Cuidar. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Não é ver de longe, é pedir o corpo. É pedir o corpo, é colocar a mão na ferida, é tirar aquele sangue pisado, tirar aquele pus, senão não sara. Porque nós podemos limpar, nós podemos cuidar, nós podemos tratar, mas nós não temos poder para glorificar a igreja. Da mesma maneira que aqueles 2 discípulos, eles limparam, eles lavaram, eles cuidaram, mas eles não tinham poder para ressuscitar Jesus. Agora veja você,
Em qual grupo você está? Dos que estão vendo de longe, com ingratidão, ou com aqueles que estão dando a cara e pedindo o corpo? No grupo dos 9, que não voltaram, ou daquele que voltou? Observa que o texto nos ensina que a verbalização não é suficiente, porque ele verbalizou, e o texto diz que ele verbalizou em alta voz. Então, o que o texto está falando de gratidão, não é ser educado. Você pode me dar licença? Claro, pode passar. Obrigado. Não é isso que o texto está falando. Eu estou com sede. Você pode me dar um copo d'água? Claro, está aqui a sua água. Obrigado. O texto não está falando sobre ser educado. O texto está falando sobre ser grato. E Jesus ensina o que é preciso para ser grato. Porque não adianta falar que tem que voltar, porque ele voltou, certo ou errado? Ele voltou. Ele adorou em alta voz. E ele rendeu graças. O que é render graças? Agradecer. Com o rosto no pó, ajoelhado. Jesus não falou que é errado, mas ele complementa o que estava faltando. Não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? E ele pergunta só para o que voltou. Então observa que eu e você temos uma função de gratidão para ser exercitada. Você está sendo grato a Jesus? Você está cuidando do corpo de Jesus? Enquanto a equipe de louvor sobe, eu quero que vocês pensem comigo sobre isso. Nós sabemos, gente, que as mãos que martelaram os pregos em Jesus, que as mãos que seguraram os chicotes dos açoites, foram as mãos dos romanos. Só que a voz era do povo de Deus. A voz não era dos romanos. Quando Jesus foi colocado, quando Pilatos lavou as mãos, antes de chamar Barrabás para uma escolha, o povo de Deus, os judeus, o que eles disseram? Crucifica-o, crucifica-o. E aí eles trazem Barrabás, um criminoso conhecido, não era desconhecido, era conhecido pelo povo de Deus, pelos judeus. E Pilatos lava as mãos e joga para quem? Para o povo. Vocês vão escolher. Hoje, morre Jesus ou morre Barrabás? Quem que falou morre Jesus? O povo. Os romanos? E esse povo continua até hoje, falando do corpo. A igreja não presta, a igreja é... E quando eu digo igreja, eu não estou falando da nossa, eu estou falando da igreja de Cristo. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem disse isso? Se Jesus mesmo disse que ele vai voltar para glorificar a sua noiva e vai pegar ela imaculada, sem ruga, sem mancha, gloriosa e triunfante. Será que às vezes, sem a gente perceber, nós não engrossamos o coro do crucificam? Nós estamos querendo crucificar o corpo de Jesus outra vez? Porque o texto diz que Jesus é o cabeça, mas que nós somos a noiva, o corpo. Pastor, mas está muito estrupiado, não tem jeito. Vamos fazer a nossa parte. Quem vai glorificar é Jesus, não sou eu. Ele não disse que ia ressuscitar? Ele disse. Os discípulos parece, pelo texto, que não botaram muita fé. Eles ficaram vendo de longe. E ele ressuscitou. Ele não disse que ele vai voltar para buscar a igreja dele? Agora cuidado, para você não se retirar desse corpo. Porque nós aprendemos o quê? Você não é a igreja, você faz parte do corpo. Todos os textos que falam sobre o corpo de Cristo, falam que nós somos membros
e todos nós ligados uns aos outros fazemos um corpo. Outros falam que individualmente nós somos membros, muitos membros de um único corpo. De um único corpo. Então cuidado para você não se excluir do corpo. Porque imagina só, você falando, a igreja não presta, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo outro, tipo de internet, sabe? Vê uma manchete lá no Fuxico Gospel, é isso aí mesmo, não presta, tem que se lascar mesmo, é isso aí, a igreja é isso, mete o pau, e aí Jesus volta, e Ele glorifica a igreja, Ele restaura a igreja, Ele redime a igreja, Ele deixa a igreja triunfante, gloriosa, sem nenhuma mancha, e aí você fala, Jesus e eu? Não, você falou que a minha noiva não prestava, você atacou a minha noiva, você agrediu a minha noiva. Eu vim buscar a minha noiva. Eu vim buscar a minha noiva. Essa noiva que eu vim buscar. Jesus, mas na época ela não prestava, mas é a mesma. Ela só presta porque quem glorifica sou eu, porque quem redime sou eu, porque quem deixa sem mancha sou eu, porque vocês não têm poder para fazer isso sozinho. O que vocês podem fazer? Ser gratos a Deus. Eu não faço alguma coisa para Deus me abençoar. Eu não sirvo para tentar pagar, porque é impagável, foi imerecido. Eu sirvo porque eu sou grato pelo que Jesus fez. Eu sou grato pelo que Jesus fez. Eu estou com a mão no corpo faz 14 anos. 14 anos. Pastor, mas tem muita podridão? Tem demais. Se eu contar para vocês, vocês não sabem nem da metade. E você não vai desistir não. Por quê? Porque é esse corpo que Jesus vai vir restaurar. O que cabe a mim? Limpar, cuidar, tirar o pus, tratar a ferida. Cuida. Fiz isso em Marília. Aí sabe quando você tem só um pontinho assim no corpo inteiro? Só que nesse pontinho, sabe quando parece que está ficando limpo já? Mas aí você levanta um pouco a cabeça assim, nossa, aí tem um monte de coisa para fazer. Aí Deus me manda para Bauru. Nossa, pensa num negócio fedido, sujo, igual Marília. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou tratar. Por quê? Porque Jesus vai vir buscar essa noiva, esse corpo. Hoje você pode escolher ser grato ou ingrato. Você pode pedir o corpo que ninguém quer. Gente, posso afirmar para vocês isso? O que vocês veem na internet às vezes, tipo assim, avivamento não sei na onde, 30 mil pessoas, avivamento não sei na onde, 5 mil pessoas, é tão pouquinho, perto de um tanto de coisa que nós temos que fazer ainda. Tem tanto trabalho para fazer, tem tanto trabalho para fazer, tem tanta ferida para limpar, tem tanta sujeira para a gente tratar, mas eu quero esse corpo, eu quero esse corpo, eu quero esse corpo. Dá muito trabalho, dá demais, e na maioria das vezes não é gratificante para nós, mas a minha gratidão não é para mim, não é para o meu líder, não é para o meu pastor, a minha gratidão é para Ele, porque Ele fez por mim, enquanto eu ainda não tinha feito nada para Ele, e eu acho que eu faço tão pouco nesses 14 anos, e aí às vezes eu vejo algumas pessoas que se converteu há 2 anos, 3 anos atrás, e a pessoa às vezes fala assim, estou cansado, eu já fiz tanto, aí eu falo, vai descansar, pode deixar que eu vou continuar fazendo, depois que você descansar você volta, está tudo certo. Por quê? Porque o meu senso de gratidão é gigante, porque eu sei quem eu era, eu sei da onde Jesus me tirou, eu sei na vida que eu vivia, eu sei o que eu merecia, mas porque Ele fez, eu preciso ser grato para Ele, eu preciso ser grato para Ele. Eu não sei você, mas eu quero te convidar essa noite
para você fazer uma aliança com Ele, uma aliança de gratidão, né? Nós estamos encerrando um semestre tão abençoado, e nós nem precisaríamos ser abençoados por Ele, porque Ele já fez mais do que nós merecíamos, mas pela sua infinita bondade, Ele nos favorece, Ele nos abençoa, Ele nos agracia. Mas hoje você pode escolher ser grato. Sabe, por muitas vezes na minha vida, antes de me entregar completamente para Jesus, eu achava uma loucura, mas depois que eu entendi o que Jesus fez por mim, eu fiquei tão constrangido, e literalmente eu falei: Jesus, hoje eu sou livre, mas eu quero me candidatar para ser eternamente o escravo da orelha furada, aquele que tem liberdade para fazer o que quiser, mas por livre e espontânea vontade escolhe continuar servindo a Jesus. Você pode se juntar a esse time de gratos, esse time de pessoas agradecidas, não com palavras, mas com ação, e colocar a mão no corpo, e limpar, e cuidar, e tratar, até que Jesus volte para glorificar a sua noiva, e juntos, todos nós juntos, possamos subir triunfante, gloriosamente, imaculados, sem mancha nenhuma, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.